Olá, eu sou o Major Rondon e é com grande satisfação que eu tenho o privilégio de apresentar os principais aspectos do artigo intitulado Enhanced Airworthiness Process Based on Certification Procedures Apply in KC-390 and Gripen F-39. Bom, em 1906, Santos Dumont realizou um voo tripulado controlável com sua aeronave, 14 bis, voando cerca de 60 metros a uma altura de aproximadamente 5 metros, marcando um marco significativo na história da aviação. O 14 bis se destacou por seu sistema de propulsão, diferenciando-se de outras tentativas de criar aviões na época. O voo do 14 bis ocorreu diante de uma grande audiência, incluindo a Comissão Oficial de Aeroclube da França, uma instituição internacional respeitada e responsável por aprovar tais realizações. Enquanto a Europa enfrentava conflitos, a aviação comercial experimentou um crescimento significativo nas Américas, estabelecendo-se uma rede robusta de transporte de passageiros e cargas. Os Estados Unidos organizaram a Convenção de Chicago em 1944 para abordar os obstáculos técnicos e políticos que ameaçavam o crescimento da aviação comercial, visando estabelecer um quadro global para reconhecimento mútuo e harmonização dos requisitos de segurança. A Conferência de Chicago levou à criação da Organização da Aviação Civil Internacional, a ICAO, sediada em Montreal, Canadá, com o objetivo principal de promover a uniformidade nas regulamentações, padrões e práticas organizacionais da aviação civil. A ICAO desempenha um papel então fundamental na promoção de segurança e eficiência das viagens aéreas em todo o mundo, e através da cooperação internacional e esforços de padronização. Nesse contexto, a certificação de aeronaves é essencial para garantir a segurança das operações de aviação civil, estabelecendo rigorosos padrões e avaliações para garantir que aeronaves atendam critérios de segurança necessários. O crescente envolvimento de empresas privadas na indústria espacial, com potencial de lançar satélites, reutilizar veículos de lançamento e liderar iniciativas do turismo espacial e transportes de passageiro, certamente utilizará uma regulamentação semelhante à aviação civil para garantir a segurança de seus passageiros. Nesse contexto, eu trago então uma fundamentação teórica desses processos e da similaridade do processo espacial com o processo de certificação de aeronavegabilidade da Aeronáutica Militar Brasileira. A certificação de projetos espaciais militares no Brasil apresenta uma grande importância na avaliação de conformidades de requisitos. O processo de certificação é detalhado em 5 fases e é notável pela certificação de requisitos de missão, além dos requisitos de segurança. Nesse aspecto, vale-se ressaltar a proximidade da certificação militar com o processo de produção de um produto/projeto espacial, uma vez que ele tem essa dupla preocupação, tanto missão quanto segurança. O Instituto de Fomento e Coordenação Industrial, subordinado ao Departamento de Ciência e Tecnologia Espacial, DCTA, é a autoridade de certificação militar no Brasil. O documento ICA número 5721 define o processo e as regras de certificação de aeronavegabilidade. A base de certificação para aeronaves militares no Brasil é definida como uma base de requisitos de aeronavegabilidade civil e contratuais, seguindo os critérios do MIL Handbook 516. Esse documento ele serve então como um guia. E um exemplo desse tipo de abordagem é o KC-390, ou seja, tem-se requisitos de segurança, ou seja, oriundos da aeronavegabilidade civil, alguns requisitos contratuais e esses utilizando como guia a MIL Handbook 516. Esse guia ele é utilizado também em outras autoridades de certificação do mundo. Então, a certificação de aeronavegabilidade militar na Europa, como a Agência de Defesa Europeia, EDA, e as suas iniciativas para melhorar a capacidade de defesa e desenvolvimento tecnológico dos Estados membros da União Europeia, então ele desenvolveu o EMAR 21, que é o documento de suma importância para a discussão de aeronavegabilidade militar na Europa. O foco
da segurança no processo de certificação militar brasileiro é relevante para garantir, então, esses produtos dentro do contexto da garantia de produtos espaciais. A agência brasileira autorizou o IFI a atuar como, então, um organismo de certificação espacial. O IFI, então, tem essa dupla função, tanto certificar produtos propriamente aeronáuticos, também como produtos espaciais. Mas falando um pouco ainda da Europa, os projetos de certificação de aeronavegabilidade militar, agora em específico na Suécia, o SEMAA, estabeleceu o SE EMAR 21 como diretriz para o processo de certificação de aeronavegabilidade. O F-39 Gripen é destacado como um projeto notável que segue um processo semelhante ao adotado no Brasil e também usa a 1516 como guia. O IFI publicou, então, a ICA número 60-2, que descreve, então, o procedimento para a certificação de produtos no setor espacial. Além disso, o texto menciona o Regulamento Espacial Brasileiro, o REB, na sua parte 2, que aborda tópicos relacionados à segurança durante operações espaciais. O alinhamento da atividade na garantia dos produtos espaciais, como atividades de certificação, pode, então, resultar em requisitos mais rigorosos e maior controle sobre os processos aeroespaciais em ambas abordagens. Então, essa convergência de aeronavegabilidade e spaceworthiness, ou espaçonavegabilidade, esse alinhamento culminará com o incremento na segurança em ambos os processos. Esse trabalho utilizou a seguinte metodologia. Uma primeira etapa, apresentava-se, então, os processos de certificação da aeronáutica militar, tanto utilizado na Suécia como no Brasil. Após isso, apresentava-se o processo utilizado dentro de um contexto brasileiro, IFI, de spaceworthiness. Se validava essa apresentação, ou seja, após sumarizar esses processos, isso era validado com os principais stakeholders, e a partir deste momento se fazia uma comparação desses processos, e aí com a comparação desses processos utilizava-se então a experiência dos autores, sempre relembrando que o objetivo do trabalho é que através da adoção desses passos metodológicos, ou seja, a apresentação, a validação, a comparação e a sugestão de melhoria no processo espacial, que é um processo muito mais novo, por isso carece de algum incremento, para o preenchimento de algumas lacunas, e por isso está se utilizando então um processo aeronáutico. Esse objetivo ele está, na verdade, em tentar validar essas questões junto com os principais stakeholders para saber se essas sugestões de incremento são de fato pertinentes. Então vamos aos resultados e aplicações. A importância da certificação em aeronaves e espaçonaves para garantir que atenda os requisitos de segurança e desempenho necessários para a operação segura. Esse processo envolve testes rigorosos, inspeções e avaliações para garantir a conformidade com os padrões regulatórios estabelecidos. Os requisitos de certificação abrangem diversos aspectos das aeronaves e espaçonaves, incluindo design, materiais, sistemas, estruturas, operação e procedimento de manutenção. Então, as autoridades elas verificam se as aeronaves e as espaçonaves são projetadas e construídas de acordo com os padrões de segurança, garantindo sua capacidade de operar com segurança em diversas condições e cenários. As fases, então, dos processos de certificação militar de tipo aeronáutico utilizado na Suécia, no Brasil e também na parte espacial, segue esse roteiro. Projeto conceitual, definição de requisitos, planejamento de conformidade, implementação e a pós-certificação. Ao comparar, então, os processos da aeronáutica e a espacial, com base nessas 5 fases, buscou, então, se apresentar propostas de possíveis melhorias no processo de adequação espacial. Aqui eu vou enumerar as 4 propostas e a última ela é uma proposta de cunho aberto, onde cada profissional podia colocar um comentário exclusivo ou excepcional, de maneira que a gente pudesse identificar algum problema dentro do trabalho. Bom, primeiro foi o uso de um guia dedicado ao espaço, como a 1516. Então, como eu disse anteriormente, a 1516 ela preenche uma lacuna dos requisitos de missão. E quando a gente olha tanto no REB quanto
na ICA 60-2, né, desenvolvida por IFI e outra pela AIB, a gente vê essa lacuna com relação aos requisitos de emissão. Então, um guia como a 1516 iria preencher essa lacuna. Nessa número 2, a gente tem, então, a questão do nível de envolvimento, ou seja, a autoridade ela se envolve mais com os requisitos que, de fato, são mais relevantes. E, nesse contexto, existe, então, a adoção de alguns critérios para saber qual é o nível de envolvimento que a autoridade vai ter dentro de um contexto de um requisito. A 3 seria utilizar a abordagem do DOA, ou APC, que é um modelo de delegação, onde a empresa, né, o requerente do certificado de aeronavegabilidade, ela faz parte das suas verificações, ou seja, ela garante essa conformidade, né, se assegurando através da confiança que a autoridade de certificação deposita, né, no desenvolvedor, e a partir daí a autoridade ela se envolve, né, tem muita relação com o nível de envolvimento, se envolve naqueles pontos pertinentes previamente selecionados. Com isso, a autoridade de certificação ela ganha fôlego para realmente atender a parte mais crítica dentro de um projeto e o processo como se ele ganha uma celeridade notável. Então, nesse aspecto, né, tanto o Gripen quanto o KC390 utilizaram essa abordagem e é uma abordagem que eu trago como uma possível melhoria num processo espacial, onde os projetos eles têm um alongamento muito grande de cronograma e também de custo. Esse tipo de abordagem iria desafogar esse tipo de problema. Bom, por fim, a gente tem, então, a pós-certificação, né? Seriam as dificuldades em serviço. Como a certificação espacial é algo muito novo, né? É algo que está se desenvolvendo ainda, não existe, então, um escritório dedicado para cuidar de uma pós-certificação espacial. E essa é a última questão, né? Que é a mais aberta, onde a gente pergunta a opinião do ponto negativo de adotar esses princípios de aeronavegabilidade para o processo espacial. Então, a gente colocou isso, né, dentro de uma escala de Likert, e aí, a partir daí, a gente foi vendo que a proposta 1 e 2 tiveram um impacto bem positivo, né, com relação às questões listadas. Então, ressalta-se, então, as limitações desse estudo, né, o paper em si, ele tem a limitação, né, das 6 páginas, então, por isso, não deu para a gente desenvolver muito em termos de resultado da aplicação. E também muitos das pessoas que trabalham um tempo tiveram um pouco de resistência às mudanças, né? Então, e apenas um contribuinte expressou sua opinião na questão número 5, né? Para a adequação desse processo com o modelo sugerido, poderia levar um tempo considerável, né? Até a adequação dos processos e tudo mais. As propostas apresentadas foram vistas então, como ferramentas valiosas que podem contribuir para aprimorar o processo de certificação espacial. Tanto a proposta 1 como 2 foram bem recebidas, né? E a número 3 ela se destacou por ter justamente essa priorização e o desafogamento em termos de cronograma e custo, que é a utilização de OPC e DOA dentro do contexto espacial. Então, as considerações finais. Ele enfatizou essa importância, né, da certificação de aeronavegabilidade militar dentro do contexto espacial. Ele abordou e comparou esses processos, tanto da Suécia quanto do Brasil, quanto espacial. E o trabalho destacou os benefícios potenciais de alinhar essa garantia do produto com a parte de certificação. E a adoção desse modelo de DOA é o que foi mais significativo dentro do processo aqui mencionado.